Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje o Papo Certo é especial, em homenagem ao 20 de setembro. Estamos recebendo, então, aqui no estúdio hoje a Tayana e o Ricardo, que são a primeira prenda e o nosso patrão do piquete da OAB RS, que vão falar sobre os festejos da Semana Farroupilha. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa, gente. Evanir, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui no programa. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Você que nos assiste já sabe, o nosso programa ele é interativo, então venha participar enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp que aparece aí na tela. Em 30 segundinhos já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e eu quero te lembrar que o nosso programa O Papo Certo, ele quer trazer para ti as várias áreas do direito, os esclarecimentos também sobre empreendedorismo, sobre saúde e também sobre trânsito. Bom, começando o nosso Papo Certo de hoje, muito felizes por estarmos hoje comemorando o nosso 20 de setembro, né? E aqui na região metropolitana é muito tradicional o nosso acampamento Farroupilha aqui no Parque da Harmonia. E contem para nós, Ricardo e Tayana, os piquetes no acampamento Farroupilha, como esses espaços eles são determinados e quando eles começam então a ser montados? Bom, os espaços são determinados pela Comissão Municipal do Acampamento Farroupilha, em conjunto agora com a concessionária GAN3, e aí são determinados, né? Tem espaços para os acampados e espaços para patrocinadores. A montagem, via de regra, começa a partir do dia 10 de agosto. Este ano, porque teve aquele atraso em virtude da liminar, a montagem foi escalonada do dia 12, do dia 16 e ao dia 19, do dia 19. E o prazo final para a montagem é até o dia 30 de agosto. Então a gente começa, bem dizer, um mês antes. Exatamente. Na verdade, a bem da verdade começa muito antes. As pessoas se preparam, muitas pessoas de fato acampam no acampamento Farroupilha, né? Por isso até o nome. Então as pessoas tiram férias, né, para montar os seus piquetes, as empresas, enfim, e a preparação vem pelo menos um mês antes. E tem alguma preparação ou comissão dos festejos? Como funciona então até o dia da abertura do acampamento? Na verdade, o acampamento nunca termina. Tem a Comissão Municipal do Acampamento Farroupilha, que é da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e da GAN3 concessionária. Além disso, tem a Comissão dos Festejos Farroupilhas, que é a comissão estadual. Então, as duas comissões se comunicam, são reuniões que geralmente começam a partir do mês de março do ano do acampamento, e aí reuniões uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou até mais, às vezes, dependendo da demanda. Então, a preparação são com todos os entes públicos e entidades, os acampados, a OAB, enfim, todas as forças de segurança também e as secretarias de governo. Muito bem. E o acampamento Farroupilha, ele tem algum tema, né? E é preciso apresentar algum projeto sobre ele? Sim, o acampamento Farroupilha, todo ano existe um tema que valoriza a cultura gaúcha. Este ano, em razão do centenário da Revolução de 1923, então o tema é a Revolução de 1923. E é requisito necessário de todos os piquetes a apresentação de um projeto cultural envolvendo o tema
relacionado para aquele ano. Então, este ano, todos os piquetes que estão no acampamento Farroupilha apresentaram um projeto cultural envolvendo a Revolução de 1923. E é possível, desculpe, Amanda. Pode continuar, E é por favor. possível para os visitantes, enfim, identificarem que este tema está presente no acampamento? Sim, é possível. Há os banners da Gran 13, da própria prefeitura, da organização do evento, e todos os piquetes também estão com os seus projetos, alguns com os projetos expostos, outros com os convites para o dia do evento. Por exemplo, o nosso nós fizemos no dia 14, teve outros piquetes desde o dia 1º, teve piquetes que ontem ainda fizeram uma roda de conversa das Anitas, então sempre há as divulgações em cada um dos seus piquetes. Importante isso. Desculpe, Amanda. Imagina. Esse tema me atrai muito. É importante isso porque eu, como visitante, porque eu não participo de nenhum piquete, infelizmente, futuramente talvez, é importante para nós, que somos visitantes, entrarmos neste clima. Eu entendo que realmente aqui são milhares de pessoas que são atraídas ao acampamento Farroupilha e ter um tema espetacular. Vamos falando então sobre os projetos culturais, eu quero te perguntar como que foi feito, então, desenvolvido o projeto da OAB. A OAB esse ano escolheu como patrono, né, para o seu projeto, Assis Brasil. E aí nós decidimos, então, em reunião, que o tema seria Assis Brasil, o advogado professor de democracia. Fizemos uma roda de conversa com a bisneta do Assis Brasil, que também é advogada, a doutora Suzane de Assis Brasil, e trouxemos ali todas as contribuições que o Assis Brasil teve na Revolução de 1923, em decorrência da instalação de um sistema democrático brasileiro. Para quem não sabe, Assis Brasil é um dos pais do Código Eleitoral brasileiro, né? Então, a gente trouxe essas informações também no nosso projeto cultural. Muito bem. E tinha alguma característica, alguma coisa que identificasse os rivais políticos da Revolução de 23? Sim, a Revolução de 23, ela era identificada os seus lados pela cor do lenço. Então, a gente tinha os maragatos de lenço vermelho e os chimangos de lenço branco. Os chimangos eram quem estava no poder, né? Eram os borgistas, que estavam concorrendo à reeleição pela 5ª vez consecutiva, e, por suas vezes, os maragatos eram aqueles que estavam defendendo a candidatura de Assis Brasil. E aí, em razão de indícios de fraude naquela eleição de 1923, que houve a Revolução e os inimigos, então, naquele momento, se identificavam pelos seus lenços, pela cor do lenço, entre vermelho e branco. Tá aí, como é que eu estou identificado aqui? Vamos brincar um pouquinho, porque você disse que eu estou com um lenço... Está com um lenço de maragato e com um nó de chimango. Então, porque o nó maragato é o nó de 4 pontas que o Dr. Ricardo está utilizando. E esse lenço, Dr. Ricardo? Tá, o lenço do Dr. Ricardo, ele não é um lenço desta Revolução, ele surge bem depois, já em 1934, 35 por ali, quando Getúlio Vargas resolve, então, assume o poder e ele resolve ter uma postura política mais de centro. Ele não quer nem ser chimango e nem maragato. E aí ele estipula uma nova cor de lenço para aqueles que estão ao centro. Então, e aí é uma cor azul. Então eu também estou em cima do muro. Tá. Ou, como diz os temas dos nossos festejos, né? Está demonstrando a união entre os povos, a união entre os chimangos e maragatos. Perfeito. Falamos sobre os lenços dos homens, mas também quero falar sobre as nossas roupas, nós, as mulheres, mas também te perguntar, nessa revolução teve alguma mulher com grande destaque? Sim, esta revolução teve uma mulher de grande destaque, inclusive depois ela teve que judicializar, né, para poder se aposentar, porque foi a Cabo Toco. A Cabo Toco, ela era enfermeira e ela queria lutar na frente, ela queria ir nas trincheiras, ela não queria ficar lá cuidando dos feridos. Só que naquela época as mulheres não podiam lutar as guerras, então ela se vestiu de homem e foi à frente da guerra. Só que quando ela saiu da guerra, então, quando terminou e foi assinado o Pacto de Paz, né, o Pacto de Pedras Altas, ela teve a sua dispensa, foi descoberto que era uma mulher e, infelizmente, ela levou anos para ter reconhecido este serviço dela com relação ao Estado. Ela, inclusive, não pôde se aposentar de forma militar, teve que ajuizar a ação e tudo mais para ter reconhecido esse período
de luta na guerra. E ela conseguiu reconhecimento. Sim, muitos anos depois, sim. Então, aí mais um momento que a força dos advogados defendendo a liberdade e a igualdade ali também. Então, Ana, será que podemos considerar que foi através dela que as mulheres começaram a usar bombacha? Sim, muito provavelmente, porque ela precisou, né, se vestir de homem. Então, a vestimenta feminina naquela época ainda era um vestido como esse modelo do meu aqui, que é um vestido de dama antiga, né? Ele é um vestido bem fechado, ele tem detalhes de cadeirão e tudo mais. E ela, naquele momento, passou a utilizar uma bombacha masculina. E aí, com os anos se passaram, hoje a gente tem bombachas femininas, hoje a gente tem saia-calça permitida, inclusive, pelo MTG. Então, a gente passou a ter vestimentas não tão rígidas, né, e mais adequadas ao nosso momento atual. Eu quero aproveitar, já que estamos falando sobre as nossas vestimentas, trazer um pouco de polêmica também. O Wener gosta de um pouco de polêmica aqui no nosso programa. O que pode e o que não pode vestir dentro do CTG? Vai muito da regra de cada patrão, né, de cada piquete, mas há as regras de indumentária do MTG. O MTG tem uma cartilha que deve ser seguido. Por exemplo, vou dar um exemplo da prenda, a prenda de faixa, a prenda que dança, ela tem que estar de meia calça branca, não pode aparecer não pode aparecer nada da cor da sua pele, é bombachinha, saia de armação e mais o vestido, não pode decote, saias curtas e assim por diante. Com relação aos peões, né, doutora Ricardo? Pode trazer pra gente. Recomenda-se o uso de roupas sóbrias, cores sóbrias, né, bombacha, né, geralmente se recomenda bombacha de favo, né, bombacha castelhana também é aceita, contanto que não seja tão justa, né, uso de botas, é claro. Por exemplo, determinados momentos não se usa a cobertura, né, na Guarda da Chama não utilizamos a cobertura. Enfim, a utilização sempre de cores sóbrias. Muito bem. E, patrão, fala para nós, na Revolução de 23, os dois lados estavam em situação de igualdade? Certamente que não estavam, senão não haveria guerra. Se estivesse em situação de igualdade, evidentemente que não haveria guerra, né? Sempre que temos esses problemas, justamente é porque não tinha igualdade. A Tayana, que desenvolveu o tema, ela pode falar com mais detalhes da grande desigualdade que existia. Havia uma grande desigualdade porque, enquanto os borgistas, né, os chimangos, eles tinham a força da brigada militar, que tinha 3.000 homens armados, com treinamento de guerra. O Borges de Medeiros mandou comprar 2 aviões para fazer a vistoria da guerra. Enquanto isso, os assisistas, né, os maragatos, eles tinham o quê? Os agricultores, né, as pessoas do campo, com suas garruchas velhas, muitas vezes enferrujadas. E aí, muitas das vezes, eles acabaram utilizando de táticas de guerrilhas, de armamento para fazer a degola mesmo dos seus oponentes. Eles não tinham como dar um tiro no oponente, então eles tinham facas bem afiadas e acabavam utilizando de métodos até mesmo muito primitivos, né? E trazendo já para os dias atuais, o tema escolhido pela OAB tem alguma repercussão? Bastante. Eu até uso a frase aqui do nosso presidente, Leonardo Damac, me permitam ler. Sem advocacia, não há liberdade. Sem liberdade, não há democracia. Sem democracia, não há cidadania. Essas são as frases do nosso presidente. Então tem tudo a ver com o tema desenvolvido na nossa apresentação do projeto cultural. E muito atual este tema, inclusive. Realmente. Tem que trazer, né, para a atualidade também. Bom, pessoal, nós chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco. Já já voltamos falando com vocês sobre os festejos Farroupilha. Fiquem com a gente. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar desconto. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas,
Rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos. Também quero te lembrar que o Papo Certo ele é transmitido pelos principais canais digitais e simultaneamente pelo YouTube e pelo Facebook. E através dessas duas plataformas, além de assistir, tu também já pode compartilhar. Então, patrão, Ricardo, conte para nós se os piquetes realizam então algum projeto social ou de inclusão social. Sim, os piquetes realizam projetos sociais, tem sempre as cirandas escolares, que são as visitações das crianças, né, em idade escolar aos piquetes. O nosso piquete esse ano não participou porque nós temos muito churrasco, então a gente não consegue conciliar. Entretanto, nós fizemos sim um projeto com a AFAI, que são das pessoas com síndrome de Down. Realizamos na última segunda-feira e também temos as doações, né? Doações agora principalmente com itens de higiene para as enchentes do Vale do Taquari e que temos até o dia de hoje. Estamos ainda recebendo essas doações. A gente tem algumas imagens com a nossa produção que vocês enviaram para a gente poder estar ilustrando o nosso programa também, produção. Aí vocês podem comentar para a gente o que vemos na tela? Esse foi a nossa guarda da chama, né? Que é um dos requisitos para os acampados fazerem a guarda da chama. Então aqui a gente tem uma parte da equipe de patronagem realizando a guarda da chama, inclusive eu, né? O doutor Ricardo, nosso patrão, então todos da equipe de patronagem e alguns colegas de outras subseções, a equipe do departamento financeiro da Caixa, o nosso presidente Leonardo Lamáquia também foi realizada então essa guarda da chama por um período de 1 hora, né? Onde a gente cultua ali as tradições e cuida para que o fogo da amizade, né, não se apague. Aqui a gente pode ver também a foto de um dos jantares da comissão da qual o Dr. Ricardo é presidente, que é a Comissão de Direito Imobiliário, e assim como um projeto social com as pessoas com síndrome de Down, foi um sarau que eles realizaram no nosso piquete, onde teve dança, música, teve declamação de poesia, teve contação de história, tudo relacionado ao tema dos festejos, que era a Revolução de 23. Interessante, eu observei pelas imagens que é bem grande o piquete. Isso cada um escolhe o seu tamanho. Como é resolvida essa questão do tamanho de cada piquete? Via de regra, os piquetes são de 10 por 10, e aí com um recuo de 1 metro de cada lado fica 8 por 10. O nosso piquete é um piquete duplo, né, porque a OAB é uma das entidades que formam tanto a comissão municipal quanto a comissão estadual. Há também outros piquetes maiores, piquetes de patrocinadores, que aí mudam conforme o ano. Nosso piquete é bem grande, são 180 metros construídos, a gente tem 4 churrasqueiras e é um presente que o sistema OAB do Rio Grande do Sul e Caixa de Assistência dos Advogados dá para os advogados. Antes disso ainda tivemos a Cidade da Advocacia, a Expo Inter e agora fechamos esse ciclo com o piquete. Então todos os colegas, advogados, familiares e amigos tem entrada gratuita no piquete e pode usufruir das churrasqueiras e, claro, da comida campeira servida. Aqui no Papo Certo, o nosso programa, além de ser transmitido para quase 5 milhões de gaúchos, ele também é transmitido para outros estados e mais 6 países. Eu quero te pedir também para trazer tudo desmonta e tudo monta. Exatamente. É todo um projeto, né? A OAB dá esse presente para os advogados, né? Então, como que funciona? No início de agosto, esse piquete é montado, né? E aí a montagem começa ali pelo dia 10 e tem que ser entregue para começar no dia 1º de setembro. Muitas pessoas confundem e pensam que começa a partir do dia 7 de setembro, Sim. que é o encerramento da Expo Inter. Não, o piquete já está aberto desde o dia 1º de setembro. Então, é feita a montagem com uma empresa, né? Tem piquetes que são mais tradicionais, que eles levam todo o material e eles montam. O nosso piquete da OAB, a gente contrata uma empresa especializada, ela monta e desmonta o piquete. Para nós, a gente sente um pouco de tristeza no final, né, que é um projeto que todos, não apenas a patronagem, mas muitos colegas da OAB, né, sonham com isso. A OAB, novamente, o sistema OAB faz um esforço enorme para proporcionar, para dar esse presente à advocacia gaúcha, só que só dura 20 dias. Né? Então, a partir
de amanhã já começa a desmontagem do piquete. Por isso que tem que ser muito bem aproveitado mesmo. Com certeza. Por isso que nós estamos sempre com as 4 churrasqueiras com 3 churrascos em cada uma, né? Elas são churrasqueiras compartilhadas e aí a gente sempre tenta acolher todos os colegas, claro, né? A gente faz 2 turnos de churrasqueira, 2 turnos bem extensos e compartilha. E claro, como a gente falou durante esses 20 dias, né? Por mais que estivesse lotada as churrasqueiras, ninguém ia sair dali sem assar o seu pedaço de carne. A gente sempre deu um jeito, colocou em outro, buscou, deu um ajuste e todo mundo saiu dali satisfeito. Eu quero fazer um depoimento que a gente, através do nosso Sindiconta aqui do Rio Grande do Sul, estivemos muito bem recebidos pelo piquete da OAB e realmente é bem isso. Na nossa churrasqueira estávamos compartilhando com uma outra turma que chegou ali de última hora sem problema nenhum. Realmente um clima de muita receptividade, muita cultura, muita tradição. Realmente todos que lá compareceram, percebi ali, pessoas de fora do estado estavam chegando ali muito bem-vindos. Então, parabéns ali pela estrutura da OAB. Até porque ir lá no acampamento Farroupilha e não comer um espetinho que seja, não foi então, né? Não, e a gente ali, eu não trouxe carne, eu não trouxe espeto. A gente não tem espeto, né, sobrando, mas a gente dá um jeito. A gente pede para um colega, tu tá utilizando todos os teus, empresta um aqui e a gente vai ajustando sempre, né? Isso é coisa de gaúcho mesmo, a gente dá um jeito. E a intenção justamente da OAB, ao criar esse piquete, é isso aí, como eu falei, é um investimento muito grande, então ele tem que ser usufruído pelos colegas, né? A gente já perdeu as contas, né? Porque é muito churrasco simultâneo acontecendo, mas tivemos mais de 200 churrascos. Além disso, a pessoa também pode optar ali dentro, tem a comida campeira que é paga à parte, pessoas vegetarianas também são servidas ali, temos saladas, enfim, temos o espaço todo, tivemos reuniões de todas as comissões, reuniões em formato híbrido que os colegas puderam participar, claro, que num tom não tão formal, porque existe música ao lado, enfim, mas podemos realizar eventos. Além disso, o piquete tem toda a estrutura de Wi-Fi, então os colegas podem trabalhar. Nós que estamos mais envolvidos no piquete, agora saindo de nossos compromissos, saímos do escritório e montamos nosso escritório lá no piquete. E a gente fica muito feliz em receber esses colegas que podem trabalhar do piquete, né, durante a tarde, enfim, e depois, claro, ao final da tarde, confraternizar. Muito bem. E conte para nós em relação a essas chuvas que o estado aqui vem sofrendo aí, fortes chuvas nos últimos dias, semanas. Como é que está o comparecimento do público no acampamento? Evidentemente que as chuvas atrapalham bastante, né? A gente fica muito consternado com a situação que o estado está vivendo e o acampamento continua aberto. Então, realmente, no momento da chuva, evidentemente, criam-se poços da água, mas logo, quando acaba, é drenado. A estrutura do parque hoje em dia está muito melhor que anos anteriores, sempre uma evolução, então tem as motobombas, tem as retroescavadeiras que fazem esse transbordo da água. E é claro, evidentemente, que a chuva afasta aquela pessoa que daqui a pouco quer passear com a sua família, às vezes tem crianças, enfim, né? Mas mudou um pouco este ano, que nós tivemos muito mais chuvas que o normal. Mas, de qualquer forma, tem gente que marca e realmente vai com chuva, né? Porque eu sempre brinco assim, chove lá fora, mas dentro do piquete não chove. Então, a pessoa que consegue chegar dentro do piquete é bem recebida e, claro, pode fazer o seu churrasco. E também teve, desculpa, Por favor, continue. E também a gente viu nos dias de sol que o público veio muito mais, né? Como foram poucos dias de sol, então os dias de sol o parque ficou realmente um formigueiro, a gente mal conseguia caminhar. Teve uma das quintas-feiras do nosso piquete que eu precisava atravessar de uma porta a outra e eu tive que fazer a volta pela rua, porque eu não conseguia passar por dentro do piquete, porque como a gente tem um espaço grande, a gente tem que ter 2 aberturas, né? Tá por uma questão de segurança. Então a gente tem uma porta na saída e uma porta na frente. Então eu tive que fazer a volta pela rua, porque por dentro a gente não tinha como. A gente estava com 3 cantores nesse dia, né, e 2 gaiteiros, então o piquete estava realmente muito lotado. E foi um dos dias de sol. Então, aqueles dias que a chuva parou, o público veio em peso para o acampamento. Sol em algumas partes do dia, porque ultimamente nós temos tido esses intervalos entre sol e chuva, como foi ontem, por exemplo.
É coisas do mês de setembro. Sempre é assim, é sol, é chuva, depois faz frio. Ricardo, eu quero também te perguntar quais são as principais atribuições, então, do patrão do piquete? O patrão responde pelo piquete. Né? No meu caso, né, claro, eu tenho a diretoria da OAB, enfim, né, o presidente Leonardo trouxe uma nova modelagem. Hoje somos todos patrões dentro do piquete, então nosso papel é recepcionar os colegas, como a Tayana falou anteriormente, fazer os colegas se sentirem em casa, sempre tentar alocar essa questão que o colega às vezes vem desmuniciado para fazer um churrasco, então a gente está ali para cuidar. E é claro, tem algumas questões mais burocráticas, né, questão de cuidar, né, algumas pessoas que, enfim, estão um pouquinho alegres no piquete, a gente cuida, né? Porque ali tem consumo de bebidas, né? E a pessoa está confraternizando, então o patrão muitas vezes não faz festa, né? O patrão está ali para cuidar, né? E hoje em dia nós temos uma patronagem, que são todos patrões. Quantas pessoas fazem parte dessa equipe de patronagem? 20 pessoas, 11 mulheres e 9 homens. Olha aí, lideramos, Tayana. Lideramos. Exatamente. Então é muito bom, né? Nós dividimos as alegrias e o trabalho, e fica muito mais fácil. Assim, o colega que está ali também se sente dono do piquete, no sentido de poder receber seus amigos, seus familiares, colegas e, claro, cuidar, sempre com muita responsabilidade. Nós somos a cara do piquete, né? A pessoa vem ali e nos tem como uma referência. Então, claro, a gente tenta confraternizar na medida do possível, mas com muito trabalho e muita responsabilidade. E para ti, Tayana, atribuições, significado de ser a primeira prenda? Além de ser um momento muito importante, né? Porque eu estou de aniversário hoje, né? Que é o dia Parabéns. Da Revolução. Então, ser primeira prenda já desde sempre desde pequena é a gauchinha, é a menina do dia da Revolução Farroupilha. Mas a primeira prenda, ela tem um papel de representar o piquete. Então, ela faz as relações entre os outros piquetes, conhece os outros patrões, apresenta o piquete da OAB aos demais. Vem no programa de televisão. Faz todos os ajustes culturais, então, do piquete, como projeto cultural, convida para as cirandas e tudo mais. Nossa, gente, passou muito rápido. Passou voando esse programa, não é, Vanir? Mas, enfim, agradeço vocês por terem aceito o nosso convite e ter trazido aí um pouco da nossa cultura aí para os nossos telespectadores. Nós que agradecemos o convite e para o próximo ano estamos com o nosso piquete de portas abertas. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço a todos vocês de casa que nos assistiram e lembro que lá no YouTube vocês podem assistir novamente, compartilhar nosso programa ou amanhã, às 7h30 da manhã, assistir a nossa reprise aqui. Quero mandar um abraço bem grande para a nossa telespectadora lá do Bem Novo, a Rejane, que está sempre mandando mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Amanhã, 20h30, papo de saúde com o Dr. Ricardo Martins. Esperamos vocês.